O morador reclamava sempre do filho do vizinho que ensaiava rock madrugada dentro. O síndico deu a ideia. Ensaio, tudo bem, mas não à noite. A empregada queria férias. A patroa achava que não era hora. Sem acordo, foram parar na frente do juiz. É incrível como algumas pessoas costumam agir no trânsito como se fossem as donas da rua. Isso também acaba gerando conflitos e muita confusão. Muitas vezes, uma pessoa ou um grupo se sente prejudicado pelos atos ou omissões dos outros. Com quem está a razão? A quem recorrer quando não é possível resolver os problemas de forma amigável? A alguém neutro. Em muitas situações, aos membros do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem como função aplicar as regras que vão regular as relações sociais. Seu objetivo principal é resolver os conflitos entre as pessoas. São vários os órgãos do Poder Judiciário no Brasil. O Supremo Tribunal Federal é o mais importante deles. Há também os tribunais superiores, que são divididos de acordo com as questões de que cuidam, como, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal de Justiça. Há também a Justiça Federal, que tem tribunais e juízes federais, e a Justiça Estadual, que também possui juízes e tribunais. Para os juízes serem imparciais, baseando suas decisões na lei, gozam de certas garantias e submetem-se a algumas proibições. Não podem ser transferidos de onde trabalham sem que desejem. Em contrapartida, não podem receber nada além de seus salários por estarem participando de um processo. Depois de 2 anos exercendo suas funções, seus cargos são vitalícios, não podem ser retirados deles, salvo em situações muito especiais. Não podem se dedicar a atividades político-partidárias ou empresariais. Não existe um poder judiciário do município. A razão principal disso é evitar que as influências políticas, mais acentuadas e incontroláveis nos milhares de municípios, perturbem o trabalho imparcial dos juízes. Mas, seu juiz, eu só tava dando um retoquinho na maquiagem. Mulher, o senhor sabe como é, não é? Ninguém discute o quanto é difícil tomar uma decisão justa. Nem sempre é claro o que é justo. Há um caminho difícil de conflitos, provas e alegações para esse conceito abstrato virar realidade concreta. O judiciário tem o poder e o dever de resolver conflitos, assegurar os direitos em geral e julgar com vistas ao desenvolvimento do país e à justiça social. Além dos juízes, existem outros profissionais e instituições que atuam na resolução dos conflitos. Bom exemplo é o Ministério Público. A ele compete mover ações públicas civis e criminais para proteger, entre outros, bens e pessoas. A vida, a criança, o deficiente físico, o patrimônio histórico e cultural, o meio ambiente. Os advogados também são essenciais para a justiça. Representam as partes, lutando para convencer o juiz da razão de seu cliente. Eu tenho os meus direitos. Eu vou procurar um advogado e vou recorrer. Nem todas as pessoas podem pagar advogados. A Defensoria Pública existe para garantir aos necessitados orientação jurídica e direito de defesa. Se liga!
Todo mundo sabe de algum caso que levou anos na justiça. Essa demora também acontece em outros países, como França, Itália e Espanha. O fato de ser um problema mundial mostra o quanto ele é complexo, difícil de ser resolvido. O Poder Judiciário, a Justiça, está aí para fazer justiça. Quando uma pessoa se sente prejudicada e constitui um advogado e entra na Justiça contra uma outra pessoa, ou mesmo quando o promotor oferece uma denúncia contra alguém que praticou um crime, o juiz recebe essa petição, essa denúncia, e convoca a outra parte para vir se defender no processo, porque todos têm direito à defesa. Tem-se direito ao contraditório, que é rebater as acusações de uma parte e de outra, e direito à ampla defesa. Depois dessa fase, normalmente é a fase de instrução, que é da coleta de provas. As provas testemunhais, periciais, documentos podem ser analisados. Depois de firmar a sua convicção, o juiz vai julgar. Na decisão do juiz, cabe muitas vezes recurso a um outro tribunal. E às vezes tem-se mais um tempo para se julgar o processo. E o processo judicial, ele muitas vezes é moroso e precisa ser. Por quê? Porque o juiz precisa de firmar sua convicção, não pode se sujeitar a pressões da sociedade, da imprensa, né? E ele tem que conduzir, segundo a Constituição, o processo segundo o princípio do devido processo legal. Todos os atos devem ser praticados e tem que se dar prazo às partes, advogados, etc. Haja trabalho para a Defensoria Pública e para o Ministério Público. É comum ouvir que no Brasil só os pobres são punidos. Em outras épocas e em outros lugares isso também acontecia. A quem interessa a demora na solução de um caso? Na maioria das vezes, a uma das partes e não ao juiz. Impedir isso é impossível, mas que o processo pode ser simplificado pelo Legislativo, isso pode. Você acha que a porta da cadeia é a porta da justiça? Pense nisso. Até a próxima aula.